Lívia apertava a alça da bolsa simples que carregava há mais de 4 anos. O tecido já estava desbotado, os zíperes às vezes emperravam, mas ainda era o único item que sobrevivera às várias mudanças de quarto em pensões baratas e ao vai-e-vem angustiante de vagas temporárias. Naquela manhã, porém, ela a segurava como se fosse um amuleto, um peso familiar em meio ao mar de incertezas que se abria à sua frente. O relógio marcava 06h47 quando ela saiu da pensão, cruzando o corredor estreito onde as paredes úmidas cheiravam a mofo e o chão rangia a cada passo. A dona da pensão, Dona Celina, acenou com um sorriso cansado, mas afetuoso. "Vai dar tudo certo hoje, minha filha", ela disse, como se fosse uma oração. Lívia tentou sorrir. "Tomara, Dona Celina. É a vaga mais importante que já consegui." Do lado de fora, o vento frio da manhã cortou sua pele, mas ela seguiu caminhando com passos determinados. O bairro simples em que vivia acordava devagar. Carros velhos ligando com dificuldade, portas de padaria se abrindo, cheiro de pão quente misturado com o aroma de asfalto úmido. A cada quarteirão, Lívia repetia mentalmente as respostas que havia treinado durante a madrugada. Não porque estivesse insegura de suas habilidades, mas porque sabia que oportunidades como aquela não voltavam 2 vezes. A entrevista seria na Alencar Corporation, uma das maiores empresas do país. Só de falar o nome, ela sentia um frio na barriga. A vaga de assistente administrativa não exigia formação universitária, algo que ela não tinha conseguido pagar, mas era disputada por centenas de candidatos. E ainda assim, por algum motivo que ela não entendia, chamaram justamente ela para a entrevista presencial. Era estranho, ela sabia disso, currículo simples, sem experiência sólida. Sem contatos, sem sobrenome importante. Mas ainda assim estava lá, a caminho de um dos prédios mais imponentes da cidade. A cada passo, lembranças de sua infância surgiam sem permissão. O orfanato em que cresceu, as noites frias em camas velhas, as poucas fotos que nunca teve, as perguntas que nunca foram respondidas. Quem eram seus pais? Por que a abandonaram? De onde ela vinha? Nada disso tinha resposta, e para ela, naquele momento, não importava. O foco, agora, era o futuro. Um futuro que talvez estivesse a alguns minutos de distância. Quando finalmente chegou ao centro da cidade, o contraste a atingiu como um soco silencioso. Prédios altos, ruas limpas, pessoas de terno caminhando apressadas, o burburinho corporativo que parecia uma realidade completamente diferente da sua. Lívia respirou fundo. O coração batia rápido, mas ela manteve o passo firme. E então, viu o prédio. A Alencar Corporation se erguia diante dela como um gigante de vidro e aço, refletindo o céu e esmagando com sua imponência tudo ao redor. O logo dourado reluzia sobre a entrada principal, e seguranças vestidos de preto observavam o movimento com postura rígida. O fluxo de funcionários entrando com crachás cintilantes parecia uma coreografia precisa, calculada. Lívia parou por alguns segundos, não por medo, mas por incredulidade. Ela realmente estava ali. Deu um passo, depois outro e outro. Quando alcançou a porta de vidro, percebeu seu próprio reflexo, jovem, magra, com o cabelo preso em um coque simples para parecer mais profissional, usando a melhor roupa que tinha, uma camisa branca um pouco larga e uma calça social de brechó. O contraste entre ela e o prédio era quase simbólico, como se viessem de mundos completamente diferentes. O segurança a encarou por um instante. "Entrevista?" perguntou. Ela assentiu, mostrando o e-mail impresso. Ele permitiu a entrada. Ao entrar no saguão, Lívia teve de conter o impulso de abrir a boca.
O hall era enorme, iluminado por lustres modernos, com piso brilhante e paredes decoradas com quadros de prêmios e fotos antigas da empresa. Havia plantas ornamentais, sofás elegantes e uma recepcionista que parecia saída de uma revista. Mas algo específico chamou sua atenção. No centro da parede principal havia uma grande foto emoldurada de um homem de aparência imponente, traços duros, olhar sério, costumes de alguém acostumado a mandar. O nome na placa abaixo dela dizia Arthur Alencar, fundador e presidente. Ao olhar para o retrato, Lívia sentiu algo estranho, um incômodo sutil, quase como se um fio invisível a puxasse. Não era exatamente familiaridade, era uma sensação muito mais profunda, algo que ela não sabia nomear. Sacudiu a cabeça para afastar os pensamentos. Não podia se distrair agora. A recepcionista pediu seus documentos e indicou o elevador. 12º andar. Boa sorte, senhorita. Lívia agradeceu e entrou no elevador, apertando o botão com mãos trêmulas. Enquanto subia, o coração batia forte demais. Se eu conseguir essa vaga, tudo muda. Se eu perder, volto para a estaca zero. Quando as portas se abriram, ela caminhou até a sala indicada. Lá dentro, outros candidatos esperavam, mas todos pareciam tão confiantes, tão bem vestidos, tão confortáveis naquele ambiente, que ela quase pensou em ir embora. Quase. Mas não. Ela havia chegado até ali sozinha e chegaria até o fim. O som da porta se abrindo chamou sua atenção. Uma mulher elegante, provavelmente a recrutadora, apareceu com uma prancheta nas mãos. Lívia Moreira? Ela levantou. Sou eu. A recrutadora analisou seu rosto por alguns segundos, de um jeito estranho, quase desconcertado. Venha comigo, por favor. Lívia seguiu a mulher até uma sala de vidro. Sentou-se. O coração parecia querer escapar pela garganta. Mas então algo inesperado aconteceu. A recrutadora olhou novamente para seu nome no papel, depois para Lívia, depois para o nome, como se estivesse comparando alguma informação secreta. E então disse, com uma voz quase tensa, eu preciso chamar o presidente da empresa. Lívia arregalou os olhos. O presidente? Mas por quê? No seu caso, a entrevista será conduzida pessoalmente por ele. O mundo pareceu parar por alguns segundos. O presidente? Justamente o homem da foto. Era absurdo, impossível, irracional. E mesmo assim, estava acontecendo. Enquanto a recrutadora saía, Lívia permaneceu ali, sentindo uma mistura de medo, adrenalina e algo inexplicável, como se o destino estivesse prestes a revelar um segredo que ela jamais poderia imaginar. E aquele seria apenas o começo. O silêncio dentro da sala de vidro parecia mais pesado do que o ar. Lívia apertava os dedos entrelaçados, sentindo a pele suar levemente enquanto encarava a porta pela qual a recrutadora havia saído. Cada segundo se arrastava com lentidão dolorosa, como se o tempo estivesse brincando com sua ansiedade. O presidente da empresa, o dono, a figura mais poderosa daquele lugar. Porque ele, justamente ele, faria questão de entrevistar uma candidata comum, uma jovem sem estudos, sem contatos, sem sobrenome importante? Nada fazia sentido. Lívia respirou fundo, tentando se acalmar. Olhou ao redor. A sala era moderna demais, fria demais, profissional demais. As paredes de vidro refletiam sua imagem frágil, escondendo tudo o que ela havia passado para chegar ali. Fome, noites sem dormir, empregos temporários, abandono, ausência de família. Ela sempre achou que o mundo corporativo era um universo distante, habitado apenas por pessoas que já nasciam com o caminho preparado. Mas agora, de algum jeito inexplicável, ela estava no centro daquele universo e prestes a enfrentar o homem que o comandava.
Do lado de fora, passos ecoaram pelo corredor, firmes, ritmados, autoritários. Lívia se endireitou na cadeira sem saber o que esperar. A porta se abriu e por um instante ela esqueceu até como respirar. O homem que entrou na sala parecia maior do que nas fotos do saguão. A presença dele preenchia todo o espaço. Arthur Alencar tinha o olhar cortante de alguém acostumado a liderar guerras silenciosas. Os cabelos escuros estavam perfeitamente alinhados para trás, o terno impecável, o perfume caro que tomava o ambiente. Mas não era isso que chamou a atenção de Lívia. Foi a forma como ele a olhou. Por um segundo, apenas um segundo, a expressão dele se quebrou. O rosto firme vacilou, como se algo dentro dele tivesse sido atingido de repente. Os olhos se arregalaram quase imperceptivelmente, e o ar ao redor pareceu ficar mais denso. Aquela não era a reação normal de um presidente ao ver uma candidata comum. O olhar dele parecia pessoal, profundamente pessoal. Você é Lívia? Arthur perguntou, a voz mais baixa do que o normal. Sim, senhor. Ela respondeu, tentando manter a postura. A recrutadora, percebendo o clima estranho, engoliu em seco e começou a explicar o básico da entrevista, mas Arthur levantou uma mão, interrompendo-a. Pode nos deixar a sós. A mulher hesitou, o que era raro, e então saiu, fechando a porta devagar. Agora era só ele e Lívia. Um silêncio pesado ocupou o espaço entre os dois. Arthur caminhou até a mesa e se sentou devagar, sem tirar os olhos dela. Ele parecia estudá-la, como se cada traço de seu rosto trouxesse alguma lembrança enterrada. Lívia não entendia o porquê daquele olhar, mas sentia algo estranho dentro de si. Uma inquietação, um tremor silencioso. Diga-me, Arthur começou, entrelaçando os dedos. Como conseguiu essa entrevista? E eu me inscrevi pelo site, ela respondeu, surpresa com a pergunta. Recebi um e-mail chamando para hoje. Ele franziu a testa. Isso não faz sentido. Lívia sentiu o rosto esquentar. Se eu não deveria estar aqui, eu posso ir embora. Não, ele disse rápido demais. Fique. O tom firme o surpreendeu tanto quanto a ela. Arthur pigarreou, tentando retomar o controle da própria postura. Conte-me sobre sua vida, senhorita Moreira. Lívia respirou fundo. Eu cresci em um orfanato. Não conheci meus pais. Bom, tenho trabalhado onde consigo, sempre tentando melhorar. Mas foi difícil. Arthur parou. Literalmente parou. A palavra orfanato fez o peito dele endurecer como pedra. Os olhos mudaram, havia dor, culpa, surpresa e outra coisa que Lívia não conseguiu identificar. Você nunca soube nada sobre sua mãe? Ele perguntou, a voz muito mais emocional do que pretendia. Não, ela disse, com a sinceridade de quem já não tinha vergonha da própria história. Ele respirou fundo, apoiando as mãos na mesa como se precisasse de força para continuar. E seu pai? Alguma informação? Lívia soltou um sorriso triste. Nunca apareceu. Só sei que, quem quer que tenha sido, não me quis. A frase caiu na sala como um golpe. Arthur fechou os olhos por um instante, pressionando a mandíbula. O coração dele acelerou. Mas não de irritação, e sim de algo muito mais profundo. Ele parecia estremecer por dentro. E você tem quantos anos? Ele perguntou com a voz já trincando. 19. Arthur arregalou os olhos de novo. Um brilho frio percorreu seu olhar. Ele murmurou algo baixo demais para que ela entendesse, algo como, não pode ser, ou, depois de tantos anos... Lívia engoliu em seco. Senhor, está tudo bem? Ele se levantou de repente, deu as costas, andou até a janela. Ficou ali, imóvel, respirando fundo, olhando para a cidade, como se estivesse tentando organizar um furacão dentro da própria mente. Senhor Alencar,
Ela chamou, hesitante. Ele virou lentamente o rosto para ela. Havia algo diferente em seus olhos. Algo devastado. Algo arrependido. Lívia, ele disse quase em sussurro. Eu preciso verificar algumas coisas. Mas talvez nossa entrevista não seja sobre emprego. Talvez seja sobre algo maior. Ela franziu o senho, confusa. Eu não entendi. Ele caminhou até a porta. Amanhã, às 8 da manhã, quero você aqui de novo. Mas eu passei na entrevista? Ele hesitou. Isso é a última coisa que importa agora. E saiu, deixando Lívia completamente perdida, com o coração acelerado e a sensação de que sua vida acabara de entrar em um território perigoso, misterioso e irreversível. Algo estava acontecendo, algo grande, algo que ela jamais imaginaria. E aquilo era apenas o início da verdade que destruiria tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. Lívia saiu do prédio naquele dia como quem caminha dentro de um sonho estranho, onde nada faz sentido e tudo parece prestes a desmoronar. O vento frio tocava seu rosto, mas ela mal o sentia. As palavras de Arthur ecoavam em sua mente como um tambor que não parava. Talvez nossa entrevista não seja sobre emprego. Talvez seja sobre algo maior. Como assim? Por que o presidente de uma companhia bilionária reagiria daquela forma ao vê-la? Por que havia feito perguntas pessoais demais? Por que a olhava como se a conhecesse? Por que tremia discretamente quando ela mencionou o orfanato? Nada tinha lógica. Quando chegou à pensão, passou a noite inteira acordada. A cabeça fervilhava. Deitada no colchão fino, encarou o teto rachado, sentindo o coração bater forte demais. Ela sabia o que era ansiedade, sabia o que era medo, mas aquele sentimento era diferente. Era como se algo no seu passado, algo enterrado, estivesse prestes a vir à tona, e isso a apavorava mais do que qualquer outra coisa. Na manhã seguinte, levantou ainda antes do despertador tocar. Prendeu o cabelo, vestiu a mesma roupa simples da entrevista e caminhou até a empresa. O sol mal havia surgido no horizonte, mas ela já estava lá, com os nervos à flor da pele. No 12º andar, a mesma recrutadora a aguardava. Mas desta vez, o olhar dela era diferente. Havia desconforto, receio e uma espécie de compaixão silenciosa. Ele está esperando você, disse com a voz baixa, como quem entrega alguém ao próprio destino. Ao entrar na sala, Lívia percebeu que algo enorme havia mudado. A mesa estava cheia de papéis. Arthur Alencar estava de pé, apoiado nela, com as mangas da camisa dobradas e o rosto marcado por olheiras. Era visível que ele não dormira direito. Talvez não tivesse dormido nada. Quando a viu entrar, ele endireitou o corpo, mas não conseguiu esconder a tensão. Sente-se, Lívia. Ela obedeceu, o coração acelerado. Arthur respirou fundo antes de falar. Eu fiz algumas investigações ontem. Lívia sentiu a espinha gelar. Investigações sobre mim. Sobre seu passado, ele corrigiu. Sobre sua origem. A garganta dela secou. Mas por quê? Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, fitando a cidade como se buscasse coragem. Só então voltou-se para ela. Quero que saiba que tudo o que eu disser a partir de agora não tem a intenção de machucá-la. Apenas você precisa entender o que está acontecendo. Lívia prendeu a respiração. Arthur pegou alguns papéis sobre a mesa e colocou diante dela. Eram documentos antigos, relatórios do orfanato, fichas de acolhimento, datas, anotações, informações que ela nunca tinha visto. Onde você conseguiu isso? Ela perguntou perplexa. Eu tenho recursos para isso, ele respondeu seco, mas havia algo na voz dele. Arrependimento, culpa. Lívia olhou para as datas anotadas no papel.
Números que sempre fizeram parte de sua história, mas que agora pareciam pesados demais. Arthur observava cada reação dela, como se estivesse vendo a si mesmo sendo rasgado por dentro. Mas sua mãe, ele começou, morreu no dia em que você nasceu. O mundo de Lívia desabou por um momento. Aquela era a informação que ela sempre temeu, mas também sempre quis saber. Ela respirou fundo, segurando o choro. E meu pai? Arthur fechou os olhos. Era a pergunta que ele temia desde o segundo em que a viu. É justamente sobre isso que preciso falar com você, ele continuou. Mas antes, preciso que me diga tudo o que lembra sobre sua infância no orfanato. Tudo. Lívia hesitou, mas começou a contar. Falou da rotina rígida, das poucas lembranças da primeira infância, da sensação constante de abandono, de nunca ter recebido uma visita, de nunca ter tido sequer um brinquedo guardado para si. Conforme ela falava, algo em Arthur parecia quebrar por dentro. A mandíbula dele se contraía, as mãos tremiam levemente, o olhar ficava mais pesado. Desculpe, ela murmurou nervosa. Eu não deveria estar falando tanto. Deve sim, ele disse imediatamente. Eu preciso ouvir. E a forma como ele disse isso soou tão urgente, tão desesperada, que Lívia ficou ainda mais confusa. Quando terminou de contar, Arthur se sentou bem à sua frente, inclinando-se para ela como se carregasse um mundo de culpa. Lívia, ele disse devagar, eu preciso pedir um favor. Um favor? Ela repetiu. Sim, um último detalhe, um último teste. Ele estendeu a mão. Dê-me seu documento novamente. Ela colocou o RG na mão dele. Ele observou a data de nascimento, 19 de abril, por longos segundos, como se estivesse encarando um fantasma. E então, pela primeira vez, ele deixou escapar o que estava rasgando sua alma. Essa data coincide exatamente com algo que eu... Ele engoliu seco. Queria esquecer. Lívia franziu o senho. O que o senhor quer dizer? Ele respirou fundo. Parecia à beira de uma revelação, como se estivesse prestes a derrubar um muro que guardara durante 2 décadas. Mas então, batidas na porta. A recrutadora entrou. Senhor Alencar, os documentos chegaram. Arthur se levantou devagar. Pegou um envelope pardo, pesado, selado, oficial. Ao abrir, seus olhos se encheram de um brilho misto de horror e confirmação. Lívia observava, tremendo. Arthur levantou o olhar para ela, e ali havia algo devastador. Lívia, ele disse quase sem voz, nós precisamos conversar sobre quem realmente é o seu pai. O coração dela parou. E naquele instante, ela soube que sua vida estava prestes a ser destruída por uma verdade que ninguém jamais preparou para enfrentar. O sol ainda mal havia despontado sobre a cidade e o prédio da Alencar Corporation já parecia viver em seu próprio fuso horário, onde minutos se arrastavam com a lentidão de séculos. Lívia entrou no saguão com os passos trêmulos, mas firmes. Ela não sabia ao certo o que esperava daquele encontro, mas a sensação de que sua vida estava prestes a mudar era quase palpável. Cada batida do seu coração ecoava dentro do peito como um tambor, lembrando-a de que a verdade, fosse ela qual fosse, estava prestes a se revelar. Ao chegar ao 12º andar, a mesma sensação de estranheza tomou conta dela. Havia algo diferente no ar, algo pesado, quase sufocante. A porta da sala se abriu antes que pudesse bater, e ali estava Arthur Alencar, de pé, com os olhos fixos nela. Não havia sorriso, nem gestos de boas-vindas. Apenas uma intensidade quase dolorosa em seu olhar, uma mistura de curiosidade, surpresa e algo que Lívia não conseguia decifrar. Sente-se, disse ele de forma calma, mas firme. Ela obedeceu, tentando manter a postura e controlar o tremor das mãos. O silêncio tomou conta da sala.
Lívia podia ouvir o sutil tic-tac de um relógio de parede, cada segundo amplificando a tensão que se acumulava entre eles. Ontem à noite, começou Arthur, sem desviar o olhar, eu revi tudo sobre você, sua história, seus documentos, seus registros no orfanato, e há algo que precisa ser esclarecido antes de qualquer decisão. Lívia engoliu seco. Ela não sabia o que esperar. A princípio, pensou que se tratasse apenas de uma formalidade corporativa, mas o tom dele era diferente. Havia uma urgência velada, algo mais profundo do que um simples processo seletivo. Senhor, eu não entendo, disse ela com a voz trêmula. Isso é sobre a entrevista, certo? Ele se aproximou da mesa, apoiando ambas as mãos sobre a superfície lisa e fria, inclinando-se levemente. O olhar dele estava pesado, carregado de emoção contida. Não, Lívia. Ele pausou, engolindo em seco. Isso não é apenas sobre a entrevista. Trata-se de você. Quem você realmente é. Ela sentiu o estômago revirar. Cada palavra parecia um soco silencioso, difícil de processar. Sobre mim, mas eu não sei nada além do que já contei. Eu sei, ele disse. E é exatamente por isso que precisamos conversar. Arthur se afastou da mesa e pegou alguns documentos de uma gaveta. Eles eram antigos, amarelados pelo tempo e pareciam carregar consigo uma história que ninguém deveria ter esquecido. Ele os colocou na frente de Lívia com cuidado quase reverente. Estes são registros sobre você, explicou. Sobre sua infância, sobre sua mãe, sobre decisões que eu tomei ou não tomei. Lívia sentiu um nó na garganta. Por que alguém poderoso o suficiente para manter uma empresa inteira nas mãos iria se preocupar com ela de forma tão pessoal? A pergunta pairava no ar, mas era eclipsada por outra sensação. Havia algo nele que a aterrorizava e a atraía ao mesmo tempo. Sua mãe, começou Arthur, a voz baixa, faleceu no dia do seu nascimento. O mundo de Lívia pareceu oscilar. A notícia, que ela sempre temera, atingiu-a como uma onda de gelo. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar. E meu pai? Ela perguntou quase sem voz. Arthur respirou fundo, fechando os olhos por um instante. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se a sala inteira tivesse prendido a respiração junto deles. Ele abriu os olhos lentamente, encarando-a com intensidade quase dolorosa. É justamente sobre isso que preciso falar, disse. Você é filha biológica de alguém que... alguém que nunca soube que você existia. Lívia piscou sem compreender. Não entendo, sussurrou, sentindo um frio percorrer-lhe a espinha. Quem seria esse alguém? Ele se levantou e começou a andar lentamente pela sala. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som de seus próprios sapatos ecoando no piso de madeira. Eu tentei esquecer. A voz dele soava quase quebrada. Tentei enterrar o passado, mas você... apareceu. Lívia sentiu um calafrio. Havia algo em suas palavras que sugeria culpa, arrependimento e dor. Emoções tão humanas e tão inesperadas, vindas de um homem tão imponente e poderoso. Senhor, eu não entendo, disse ela, tentando controlar o choro. Por que tudo isso está acontecendo comigo agora? Ele parou de andar e encarou-a, aproximando-se lentamente. O olhar dele era intenso, perfurante. Porque você precisa saber a verdade, Lívia. Ele respirou fundo. Porque antes que qualquer decisão seja tomada, você precisa entender quem você realmente é. Ela engoliu seco. Cada fibra do seu corpo estava alerta, cada emoção exacerbada pela intensidade daquele momento. O coração parecia querer saltar para fora do peito. Senhor, eu... começou, mas ele levantou a mão, interrompendo-a. Não diga nada. Apenas ouça.
Ele se afastou e se sentou novamente encarando-a. Sua vida até hoje foi moldada por ausência, por desconhecimento, por abandono, mas não pode ser mais assim. Lívia sentiu uma mistura de medo e curiosidade. Ela queria sair dali, fugir da tensão sufocante, mas algo em seu coração dizia que precisava ouvir. Que precisava encarar a verdade, não importava quão devastadora fosse. Arthur pegou um envelope selado e o colocou diante dela. Havia algo pesado nele, não apenas pelo papel ou pelo conteúdo, mas pela aura de segredos que emanava. Isto, disse ele, contém informações que você precisa ver. Mas esteja preparada, porque nada vai ser como você imaginou. Lívia engoliu seco, a mão tremendo ao abrir o envelope. Dentro havia documentos antigos, certidões, anotações, cartas. Cada página carregava um pedaço de uma história que ela jamais imaginou, uma narrativa que começava a ligar o passado dela a alguém que ela nunca conheceu, mas que, de alguma forma, mudaria tudo. Arthur a observava intensamente enquanto ela folheava os papéis. Cada expressão em seu rosto parecia confundir e angustiar Lívia. E então, finalmente, ele falou: Lívia, você precisa saber. Você não é apenas uma candidata para esta empresa. Você é minha filha. O mundo de Lívia parou. Ela engoliu em seco, sentindo o coração acelerar, as mãos tremerem e a mente se recusar a processar aquela informação. Tudo ao seu redor parecia desaparecer. O prédio, os papéis, o vento, o próprio tempo. Tudo reduziu-se a duas palavras que alterariam sua vida para sempre. Minha filha. Ela fechou os olhos, tentando compreender. Tentei, mas a dor da revelação era intensa demais. As perguntas, as dúvidas, a raiva e a confusão se misturavam em um turbilhão de emoções que parecia impossível de controlar. Não! Isso não pode ser verdade, sussurrou quase sem ar. Como? Por quê? Arthur se aproximou com a expressão carregada de arrependimento e vulnerabilidade. Eu não sabia, não soube de você até agora. E sei que isso não muda nada do que você sofreu, mas quero que saiba que nunca foi desprezo, nunca foi escolha. Lívia sentiu a voz dele penetrar em seu coração, mas tudo o que conseguia sentir era um misto de dor, choque e incredulidade. Ela queria gritar, chorar, fugir, mas também sabia que estava presa ali, frente a frente com o homem que carregava o peso do passado dela. A sala parecia menor, o ar mais denso. A tensão era quase palpável, carregada de segredos, dor e emoções não resolvidas. E naquele instante, Lívia percebeu que sua vida jamais seria a mesma. Que tudo o que acreditava sobre si mesma estava prestes a ser reescrito. Ela estava diante do homem que poderia ter sido seu pai o tempo todo. E pela primeira vez sentiu que o mundo que conhecia estava prestes a desmoronar completamente. O relógio da sala parecia ter parado, e o mundo lá fora continuava em movimento sem perceber a intensidade do que acontecia naquele 12º andar da Alencar Corporation. Lívia ainda segurava os documentos, o envelope pesado em suas mãos trêmulas, enquanto encarava Arthur com uma mistura de choque, incredulidade e raiva. Cada palavra dele reverberava em sua mente, ecoando como um trovão silencioso. Você é minha filha. Ela queria gritar, queria correr, queria desaparecer. Mas no fundo havia uma centelha de algo que ela não conseguia identificar. Curiosidade, talvez, ou uma esperança tímida de finalmente entender de onde vinha. Isso não pode ser verdade, murmurou, engolindo em seco, as mãos tremendo. Como isso é possível? Por que nunca soube? Por que minha mãe nunca me contou? Arthur respirou fundo, aproximando-se lentamente. O homem imponente,
que parecia capaz de comandar uma cidade inteira com um olhar, estava agora vulnerável. Seus olhos carregavam uma mistura intensa de culpa e arrependimento. Eu não sabia que ela estava grávida. Ele fechou os olhos por um instante, a voz quase quebrando. Quando descobri, já era tarde demais. Eu tinha me tornado quem sou hoje, ocupado com a empresa, com a vida, e perdi a chance de estar com você desde o início. Lívia recuou alguns passos, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Cada palavra dele parecia um soco invisível em seu peito, misturando dor e confusão. "Então você me abandonou", disse ela, a voz cortando o ar. "Você poderia ter feito alguma coisa." Mas não fez. Ele respirou fundo, assentindo com pesar. "Não é como você pensa. Não foi abandono, foi ignorância, medo, erro." A voz dele estava baixa, quase um sussurro. "Mas estou aqui agora e preciso que saiba a verdade, toda a verdade." Lívia sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ela não sabia se era raiva, alívio ou apenas dor. "A verdade", repetiu quase sem acreditar. "E qual é essa verdade?" "Que meu pai, o homem que nunca conheci, é o dono desta empresa gigantesca e só agora resolve aparecer?" "Não é simples assim", disse Arthur, aproximando-se mais. "Eu sempre procurei você, mas o mundo tinha barreiras que eu não conseguia atravessar. Eu tentei proteger você de um passado que eu mesmo não podia consertar." Lívia engoliu seco. Cada palavra parecia pesar toneladas. Ela lembrava das noites frias, dos brinquedos nunca recebidos, das festas de aniversário que nunca tiveram convidados, do abandono silencioso que sentiu desde pequena. "Então, tudo isso, toda a minha vida, foi planejada para me afastar de você?" perguntou ela, a voz trêmula de emoção. Arthur balançou a cabeça. "Não, nunca foi planejado. Eu falhei com você. Eu falhei como pai. Mas agora você está aqui, diante de mim, e eu não posso mais fugir dessa responsabilidade." Lívia sentiu o coração disparar. Ela não sabia se podia confiar nele, se podia acreditar em suas palavras. Tudo parecia tão repentino, tão intenso. "Como eu posso acreditar em você?" perguntou finalmente, com os olhos brilhando de lágrimas. "Você não esteve lá. Nunca esteve lá." "Eu sei", disse ele, com a voz carregada de emoção. "Eu sei, e não espero que você me perdoe agora. Talvez nunca perdoe. Mas quero que saiba que estou disposto a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para reparar o que foi perdido." Lívia olhou ao redor da sala, observando os documentos, as fotos antigas, cada detalhe que revelava uma vida que ela jamais imaginou. Havia fotos da mãe dela, relatos de médicos, certidões, provas de que tudo o que ele dizia era real. Ela sentiu uma mistura de medo e esperança crescendo dentro dela. Era aterrorizador imaginar que aquele homem poderoso poderia ser seu pai biológico. Mas também era fascinante pensar que, finalmente, ela poderia encontrar respostas para perguntas que a assombravam desde a infância. "Então, você quer que eu acredite que você é meu pai?" disse a voz ainda trêmula. "Depois de tudo que aconteceu?" Arthur respirou fundo. "Não quero apenas que acredite. Quero que conheça a verdade. E quero que saiba que estou aqui, disposto a reconstruir tudo, se você permitir." Lívia fechou os olhos por um instante, lembrando-se de todas as noites solitárias, de todas as vezes que se perguntou se alguém em algum lugar se importava. E agora, ali estava ele, diante dela, carregando o peso de décadas de ausência e arrependimento. "Preciso de tempo", disse finalmente a voz firme, embora trêmula. "Preciso processar tudo isso." Arthur assentiu, compreendendo. "E terá todo o tempo que precisar." Ele se levantou, caminhando até a janela, observando a cidade abaixo.
Mas saiba disso. Você nunca mais estará sozinha, Lívia. Nunca mais. Ela se levantou também, sentindo uma estranha sensação de vulnerabilidade misturada com poder. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu no limiar de algo que poderia mudar tudo. Amanhã, disse Arthur, voltando-se para ela. Precisamos continuar essa conversa. Há muito mais para você saber. Lívia assentiu silenciosamente, guardando os documentos cuidadosamente em sua bolsa. Ela deixou a sala com passos pesados, mas com uma sensação estranha de que, apesar de toda a dor e confusão, algo novo havia começado em sua vida. Enquanto caminhava pelos corredores do prédio, cada olhar parecia carregado de perguntas que ela ainda não podia responder. A cidade do lado de fora parecia igual, mas para ela tudo tinha mudado. O mundo que conhecia havia se fragmentado, e agora havia um espaço enorme de possibilidades, medos e revelações pela frente. Naquela noite, deitada sozinha em seu quarto na pensão, Lívia olhou para o teto rachado, refletindo sobre tudo o que acontecera. Ela sabia que nada mais seria como antes. A descoberta de seu pai biológico, a verdade sobre sua origem e a promessa de que poderia reconstruir sua história, tudo isso criava um turbilhão de emoções dentro dela. E mesmo com o coração apertado, havia uma centelha de esperança, uma sensação de que, finalmente, ela poderia encontrar respostas para perguntas que a assombravam desde sempre. Mas também sabia que o caminho seria doloroso, cheio de desafios e de confrontos com verdades que poderiam esmagá-la. Ela estava prestes a descobrir que, às vezes, a verdade é devastadora, mas necessária, e que a vida que ela conhecia estava apenas começando a mudar. A manhã seguinte começou com o som da chuva fina, batendo contra as janelas da pensão. Lívia acordou com o coração acelerado, o peso da revelação ainda martelando em sua mente. Dormir havia sido impossível. Cada hora de descanso parecia um convite para reviver a cena da sala de Arthur Alencar, o homem que agora ela sabia ser seu pai biológico. Ela olhou para o teto rachado, sentindo um frio percorrer-lhe a espinha. As memórias da infância solitária, as noites de fome, o orfanato, os brinquedos nunca recebidos, tudo estava mais vivo do que nunca. Agora, no entanto, havia também um outro sentimento, confuso e perigoso, uma mistura de curiosidade e medo de encarar a verdade. Lívia respirou fundo. Decidiu que precisava enfrentar Arthur novamente. Não sabia se conseguiria perdoá-lo ou confiar nele, mas precisava de respostas. A entrevista anterior havia mudado tudo. Ela sentia que o destino, cruel e inesperado, estava puxando-a para algo maior do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Chegando à Alencar Corporation, o prédio parecia ainda mais imponente sob o céu cinzento. Cada passo de Lívia pelos corredores ecoava em sua mente. Ela lembrava do olhar de Arthur, da tensão na voz dele, do peso das palavras que mudaram sua vida para sempre. Você é minha filha. O elevador subiu lentamente até o 12º andar. Quando as portas se abriram, a mesma recepcionista a olhou com um misto de curiosidade e pena. Ela respirou fundo e seguiu para a sala, onde Arthur já a aguardava. Ele estava sentado atrás da mesa, com os cotovelos apoiados e as mãos entrelaçadas. Havia sinais de noite sem dormir, olheiras profundas, cabelos levemente desordenados, postura tensa. O homem imponente, dono de um império, estava vulnerável diante dela. Bom dia, Lívia, disse ele, a voz carregada de emoção contida. Obrigado por vir. Ela se sentou, mantendo as costas retas, tentando controlar o nervosismo. Bom dia, respondeu com a voz firme, mas trêmula. Vamos direto ao ponto. Quero respostas. Arthur assentiu, como se esperasse por isso. Certo.
Ele respirou fundo. Antes de qualquer coisa, quero que saiba que tudo que fiz ou deixei de fazer foi por medo. Medo de perder você, medo de errar. Mas agora, não posso mais esconder nada. Lívia franziu o senho, sentindo uma mistura de raiva e curiosidade. Medo? Perguntou. Medo do quê? Ele se levantou e caminhou lentamente até a janela, olhando a cidade abaixo. Depois, voltou-se para ela, olhos cheios de intensidade. Medo de que você nunca me perdoasse. Medo de que minha ausência tivesse destruído sua vida de forma irreparável. Lívia engoliu em seco. Cada palavra parecia carregar o peso de décadas de abandono. Pois destruiu, disse a voz trêmula de raiva contida. Eu cresci sozinha, sem saber quem eu era, sem um pai, sem uma família. Como você ousa falar em medo? Ele recuou alguns passos, sentindo o impacto das palavras dela. A raiva de Lívia era intensa, e ele entendia que cada frase era justa, cada acusação merecida. Eu sei, respondeu com a voz baixa, e é por isso que estou aqui, para enfrentar essa verdade, por mais dolorosa que seja. Houve um silêncio pesado. Lívia sentiu o coração bater tão forte que parecia querer explodir. Ela não sabia se queria chorar, gritar ou fugir dali, mas sabia que precisava ouvir, precisava compreender. Então me diga, continuou Arthur, o que você quer ouvir de mim? Que me desculpe, que explique por que não estive presente, ou que tente reconstruir o que destruí? Lívia sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ela se obrigou a engolir o choro. Quero saber, disse finalmente. Por que eu? Por que minha mãe? Por que você? Por que tudo isso aconteceu comigo? Arthur suspirou profundamente. Caminhou até a mesa e pegou o envelope que havia dado a ela na última vez. Colocou-o diante dela novamente. Tudo começou antes de você nascer, disse. Sua mãe era uma mulher incrível, forte, mas vulnerável. Eu não estava preparado para assumir responsabilidades, e quando descobri sobre você, a vida havia me afastado. Lívia sentiu a raiva crescer novamente, mas havia algo diferente agora. Uma curiosidade que ela não podia ignorar. Preparado? Disse, a voz carregada de incredulidade. E o que eu sou? Um erro? Um acidente que você resolveu ignorar? Ele engoliu seco. Não, você nunca foi um erro. Você foi a prova de que eu poderia ter feito algo diferente, que poderia ter sido melhor, e é por isso que estou tentando agora. Lívia fechou os olhos, respirando fundo. O coração parecia pronto para explodir. Ela precisava digerir cada palavra, cada gesto, cada emoção. O homem à sua frente, dono de uma das maiores empresas do país, estava quebrado pela mesma dor que ela carregava. Então, ela disse, a voz trêmula, você quer que eu apenas aceite isso? Que eu aceite que você está aqui agora, depois de tudo, e finja que nada aconteceu? Arthur caminhou até a cadeira dela, inclinando-se levemente. Não. Ele colocou uma mão sobre a mesa, próximo a dela, mas sem tocá-la. Quero que você saiba que estou disposto a reconstruir, que estou disposto a ser seu pai, de verdade, se você permitir. Mas não posso exigir que perdoe, não posso exigir confiança. Só posso oferecer a verdade a mim mesmo e esperar que você encontre uma forma de lidar com isso. Lívia engoliu em seco. Sentiu uma mistura de raiva, dor, confusão e uma centelha de esperança que ela não conseguia controlar. O silêncio tomou conta da sala novamente, mas desta vez não era pesado. Era um silêncio carregado de possibilidades, de decisões que precisavam ser tomadas, de um futuro que estava começando a se desenhar de forma inesperada. Amanhã, disse Arthur finalmente, precisamos continuar. Há mais que você precisa saber. E desta vez, nada será escondido. Lívia assentiu silenciosamente. Pegou os documentos e saiu da sala.
Cada passo parecia pesar toneladas, mas ao mesmo tempo havia algo novo dentro dela. A sensação de que, apesar da dor e da raiva, finalmente poderia conhecer sua própria história. Ela saiu do prédio com a chuva fina ainda caindo, sentindo o coração apertado e a mente girando. A vida que conhecia havia se fragmentado, e agora surgia diante dela um caminho cheio de respostas, revelações e desafios que jamais imaginara enfrentar. E naquele dia, Lívia percebeu que nada mais seria como antes, que a verdade, por mais devastadora que fosse, estava apenas começando a surgir. O dia começou cinzento, com nuvens carregadas cobrindo a cidade, refletindo o turbilhão de emoções que girava dentro de Lívia. Ela acordou na pensão com o coração acelerado, como se cada batida fosse um lembrete da última revelação que mudara sua vida. Arthur Alencar, o presidente da empresa mais poderosa do país, era seu pai biológico. Ela olhou para o teto rachado e respirou fundo, tentando processar tudo. Cada lembrança da infância solitária vinha à tona como lâminas afiadas. Os brinquedos inexistentes, os aniversários esquecidos, as noites frias no orfanato. Agora, tudo se ligava a um passado que parecia ter sido moldado por decisões e erros de alguém que ela mal conhecia, mas que agora estava frente a frente com ela. Ela se levantou, sentindo o peso do envelope de documentos ainda em sua bolsa. Cada papel ali dentro carregava provas de sua história, segredos enterrados e fragmentos de uma vida que ela mal começava a compreender. Havia uma sensação estranha em tudo aquilo. Medo, raiva, curiosidade e, acima de tudo, uma necessidade quase desesperada de respostas. Chegando ao prédio da Alencar Corporation, Lívia foi tomada novamente pela imponência do lugar. O lobby moderno, com seus vidros refletindo a cidade cinzenta, parecia intocado pelo caos que acontecia dentro dela. Cada passo pelos corredores ecoava, como se o mundo inteiro estivesse atento à sua presença, aguardando a revelação que estava prestes a se desenrolar. No 12º andar, a mesma recepcionista a cumprimentou com um olhar que misturava curiosidade e compaixão. Lívia respirou fundo e seguiu para a sala de Arthur. Ele estava lá, de pé, perto da janela, olhando para a cidade abaixo. O terno impecável contrastava com o semblante tenso e os olhos cansados, como se cada noite, sem dormir, tivesse deixado marcas profundas. "Bom dia, Lívia", disse ele, virando-se para encará-la. "Obrigado por vir." Ela sentou-se tentando controlar o nervosismo. "Bom dia", respondeu firme, mas com a voz trêmula. "Quero respostas. Preciso de todas as respostas." Ele assentiu, respirando fundo. "Eu sei. E você terá todas elas. Mas antes, precisamos começar pelo que aconteceu desde o seu nascimento." Ele caminhou lentamente até a mesa e abriu um novo envelope, contendo cartas antigas, relatórios médicos e fotografias que ela jamais tinha visto. Cada imagem, cada papel parecia carregar um peso quase físico, como se estivessem impregnados com o passado que agora estava sendo desenterrado. "Sua mãe", começou Arthur, a voz baixa, carregada de emoção, "morreu ao dar à luz você. Era jovem, forte, mas vulnerável. E eu não estava preparado para ser pai." Lívia sentiu o peito apertar. Ela engoliu em seco, as lágrimas ameaçando cair. "E você?" perguntou a voz falhando. "Por que nunca me procurou antes? Por que nunca tentou me encontrar?" Ele respirou fundo, apoiando-se na mesa. "Porque havia barreiras, porque eu tinha medo. Medo de errar, medo de machucá-la, medo de não conseguir ser o que você precisava. Mas isso não justifica minha ausência. Eu falhei, e sei disso." Ela engoliu em seco. A raiva, a dor, tudo que ela sentira durante toda a vida parecia explodir dentro dela em um turbilhão. "Falhou? Você me deixou sozinha."
Sua voz subiu, carregada de emoção. Eu cresci sem um pai, sem respostas, sem ninguém para me proteger. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo cada palavra como uma punhalada em sua consciência. Eu sei, e sinto muito. Eu queria ter estado lá. Eu queria ter feito diferente, mas agora estou aqui e quero que saiba que estou disposto a enfrentar tudo, revelar todos os segredos e ajudá-la a reconstruir a vida que você deveria ter tido. Lívia se recostou na cadeira, respirando fundo. Cada palavra dele parecia sincera, mas a dor e a incredulidade pesavam demais para permitir qualquer sentimento de perdão imediato. Ela precisava de mais. Precisava entender todo o contexto, todas as decisões que moldaram sua vida sem que ela tivesse controle algum. Então conte tudo, disse ela, a voz firme agora, embora carregada de emoção. Quero saber sobre cada detalhe. Sobre minha mãe, sobre você, sobre os motivos que me mantiveram distante. Quero entender meu passado. Arthur assentiu e começou a falar. Cada palavra carregada de pesar e sinceridade. Ele revelou como conhecera a mãe dela, como uma jovem cheia de sonhos, como a vida dele se cruzou brevemente e como o destino cruel e decisões equivocadas os separaram. Contou sobre sua luta para equilibrar a responsabilidade de liderar a empresa e a incapacidade de lidar com a descoberta da paternidade. Cada frase abria feridas antigas, mas também iluminava partes desconhecidas da história de Lívia. Ela ouvia, absorvendo cada palavra, sentindo as cicatrizes do passado se misturarem com a realidade presente. Havia raiva, sim, mas também compreensão. Compreensão de que o homem à sua frente, apesar de todo o poder e influência, estava quebrado por dentro, carregando um peso que ela nunca imaginara. E agora? Perguntou ela, finalmente. O que acontece agora que sei tudo isso? Ele a encarou, os olhos cheios de intensidade e vulnerabilidade. Agora você decide. Pode me rejeitar, pode se afastar, ou pode permitir que eu esteja presente, que eu seja seu pai de verdade. A escolha é sua. Lívia respirou fundo, sentindo uma mistura de medo, esperança e determinação. Ela sabia que nada seria simples, que o caminho seria longo e doloroso. Mas pela primeira vez sentiu que poderia enfrentar sua própria história, confrontar o passado e talvez encontrar respostas para todas as perguntas que a assombraram desde a infância. Ela olhou para ele e com a voz firme disse: "Quero tentar entender. Quero conhecer meu pai, mesmo que isso doa." Arthur assentiu, um leve sorriso de alívio surgindo no rosto. "Então começaremos juntos, mas saiba que será um caminho cheio de desafios, e você terá que estar preparada para tudo." Lívia sentiu o coração apertar, mas também uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, sentiu que poderia enfrentar o passado, descobrir sua verdade e, quem sabe, reconstruir a vida que sempre sonhara. O mundo que ela conhecia havia mudado para sempre, e embora as cicatrizes permanecessem abertas, havia também uma centelha de esperança, o primeiro fio de uma nova vida prestes a se desenrolar. E naquele instante, Lívia percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. Uma jornada de descobertas, de perdão, de confronto com segredos e, acima de tudo, de reconciliação com o próprio passado. O silêncio na pensão de Lívia era absoluto naquela noite. Ela se sentava na cama, com os documentos espalhados ao seu redor, tentando absorver cada detalhe da conversa do dia. A revelação de que Arthur Alencar era seu pai biológico ainda pulsava como uma dor viva em seu peito. Cada palavra dele ecoava em sua mente. "Você é minha filha." Ela nunca havia imaginado que sua vida pudesse mudar de forma tão abrupta. A raiva e a tristeza ainda estavam presentes, mas havia também uma sensação estranha de curiosidade. Quem era ela, de fato? E o que significava ter um pai que agora queria fazer parte de sua vida,
após anos de ausência. O dia seguinte trouxe consigo uma tensão quase insuportável. Lívia chegou cedo ao prédio da Alencar Corporation, o céu carregado, refletindo o clima pesado em seu coração. O elevador subiu lentamente, cada andar aumentando a ansiedade que ela sentia. Quando as portas se abriram, ela caminhou pelos corredores, tentando ignorar o peso do passado e o futuro incerto. Ao entrar na sala de Arthur, encontrou-o parado junto à janela, olhando a cidade. O terno impecável contrastava com a expressão tensa, marcada por noites sem dormir. Ele se virou assim que a viu entrar, um leve sorriso tentando mascarar a vulnerabilidade. "Bom dia, Lívia", disse ele, a voz firme, mas carregada de emoção contida. "Hoje precisamos falar sobre algo muito delicado." Ela sentou-se, sentindo o coração disparar. "O que é?" perguntou, a voz quase falhando. Ele respirou fundo, aproximando-se da mesa, onde havia um novo envelope. Dentro estavam fotos antigas, cartas e documentos confidenciais da família Alencar. Arthur pegou uma fotografia mostrando um homem e uma mulher sorrindo, jovens, cheios de esperança. "Esta é a história que você nunca conheceu", disse ele. "Estes documentos revelam segredos que nunca foram contados, e alguns deles podem ser devastadores para você." Lívia sentiu a respiração acelerar. Cada detalhe parecia carregar consigo o peso de décadas de mistério. Ela olhou para Arthur, esperando que ele explicasse tudo, mas ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se buscasse coragem para revelar a verdade. "Sua mãe", começou finalmente, "teve um relacionamento breve comigo, mas inesperadamente ficou grávida. Eu não estava preparado e, quando soube, a situação já estava fora do meu controle. Eu tentei encontrar maneiras de estar presente, mas os acontecimentos conspiraram contra nós." Lívia engoliu em seco. "Mas por que ela nunca me contou sobre você? Por que me manteve no orfanato?" "Ela acreditava que estaria protegendo você", respondeu Arthur, a voz baixa. "Ela queria que tivesse uma vida longe de privilégios, longe de poder e responsabilidades que eu jamais poderia oferecer naquele momento. Ela acreditava que sua ausência seria um escudo." Lívia sentiu a raiva crescer. "Um escudo? Então todo o sofrimento que passei, fome, abandono, solidão, foi para me proteger?" "Eu sei que parece impossível", disse ele, aproximando-se da mesa, "e sei que não apaga nada do que você sofreu. Mas agora estamos aqui e não podemos mais esconder nada. Há outros segredos que você precisa saber." Ele abriu outra pasta, revelando documentos sobre negócios da família, contratos antigos e cartas trocadas entre sua mãe e Arthur. Alguns desses documentos indicavam que a mãe de Lívia havia tentado manter contato com ele discretamente, mas ele, consumido pelo trabalho e pela própria incapacidade de lidar com a situação, falhou. "Você entende agora", disse Arthur, "que sua vida, tão difícil quanto foi, não foi resultado de desamor, mas de uma sequência de erros, decisões e circunstâncias que fugiam ao meu controle." Lívia sentiu lágrimas queimando seus olhos. Ela queria gritar, chorar, abraçá-lo e ao mesmo tempo afastar-se. O homem à sua frente era seu pai, mas também o responsável por sua ausência durante toda a vida. "Então tudo que vivi", disse ela, a voz trêmula, "tudo que senti, tudo que passei, foi um erro seu?" "Não um erro seu, Lívia." Ele respirou fundo. "Foi um erro nosso, meu, dela, do destino. Mas estou aqui agora, pronto para enfrentar as consequências." Lívia respirou fundo, tentando processar tudo. Ela olhou para as fotos, os documentos, cada pedaço da história que revelava um passado que ela jamais imaginara. A dor, a raiva e a incredulidade se misturavam com uma curiosidade quase perigosa. Quem ela realmente era?
E como poderia reconstruir sua vida com alguém que finalmente aparecia, mas que tinha um passado tão conturbado? Arthur se aproximou da cadeira dela, apoiando a mão na mesa. Há mais, Lívia. Ele olhou nos olhos dela, intenso. Há pessoas que ainda podem complicar nossa história. Há familiares que nunca souberam da sua existência e eles não reagiriam bem à notícia. Ela sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Familiares? Quem? Tios, primos, respondeu ele, a voz firme. Pessoas que mantiveram segredos por anos e que podem ver sua presença como uma ameaça ao poder que sempre mantiveram. Lívia engoliu em seco. Então, minha vida nunca será simples. Nunca. Exatamente, disse ele. Mas é por isso que precisamos estar preparados. Porque você não só vai descobrir quem é, mas também terá que enfrentar os obstáculos que vêm com essa descoberta. Ela fechou os olhos por um instante, tentando absorver a magnitude da situação. A dor da verdade misturava-se à necessidade de enfrentar os desafios que viriam. Ela sabia que agora estava no centro de um universo de segredos, poder e histórias não contadas. Então, disse ela finalmente, o que devemos fazer primeiro? Arthur respirou fundo, um leve sorriso surgindo em seu rosto. Sobreviver. Sobreviver às descobertas, às intrigas e aos desafios. E então, passo a passo, reconstruir o que deveria ter sido sua vida desde o início. Lívia assentiu. Pela primeira vez, sentiu-se pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava, sabendo que o caminho seria doloroso, mas também que finalmente teria a chance de descobrir sua verdade e reconstruir sua própria história, ao lado de quem, mesmo ausente, sempre fora parte dela. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro da sala havia uma centelha de esperança, misturada à tensão. O passado estava sendo desenterrado e o futuro se mostrava incerto, cheio de desafios que apenas agora começavam a surgir. E naquele momento, Lívia percebeu que o verdadeiro teste não era descobrir quem era seu pai, mas enfrentar os segredos que poderiam destruir tudo ao seu redor. E ainda assim, sobreviver para escrever a própria história. A noite seguinte foi uma das mais longas da vida de Lívia. Ela voltou para a pensão carregando um peso no peito, com a cabeça cheia de perguntas que pareciam se multiplicar cada vez que ela tentava descansar. As sombras na parede pareciam dançar como se refletissem os segredos recém-revelados por Arthur Alencar. Ela tentou dormir, mas seu corpo parecia preso entre a exaustão e a inquietação. Levantou-se, andou de um lado para o outro no pequeno quarto e finalmente pegou as fotos que Arthur havia lhe entregado. Em uma delas, sua mãe sorria ao lado dele, os dois jovens despreocupados, sem ideia da tragédia que se seguiria. «Por que ela nunca me contou?» murmurou, sentindo um nó subir pela garganta. Ela passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas. A raiva ainda queimava dentro dela, mas havia algo novo surgindo. Medo. Medo do que viria a seguir. Dos familiares desconhecidos que poderiam se voltar contra ela. E medo de descobrir que o mundo que começava a conhecer era ainda mais perigoso do que imaginava. Pela manhã, o clima do lado de fora parecia refletir seu estado de espírito. O céu nublado cobria a cidade com um ar de ameaça silenciosa. Lívia desceu as escadas da pensão e caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o vento frio bater em seu rosto. Ela sabia que aquele dia marcaria um divisor de águas. Ao chegar ao prédio da Alencar Corporation, percebeu que o clima estava diferente. Funcionários cochichavam pelos cantos, como se algo importante estivesse acontecendo. Ela franziu a testa, desconfiada, e caminhou até o elevador. Quando chegou à sala de Arthur, viu dois homens engravatados saindo apressados, discutindo em voz baixa. Assim que a porta se fechou, Arthur a recebeu com um olhar que misturava preocupação e urgência. «Lívia», disse ele com a voz tensa,
Precisamos conversar imediatamente. Ela se sentou, já preparada para o pior. O que houve? Perguntou. Arthur passou uma das mãos pelos cabelos, num gesto que demonstrava claramente sua tensão. Sua existência já vazou para parte da família. O coração de Lívia quase parou. Como assim vazou? Ela se inclinou para a frente, o olhar afiado. Já sabem sobre mim? Sobre nós? Ainda não todos, disse ele. Mas seu tio, Henrique Alencar, já está desconfiado. Ele descobriu movimentações nos arquivos antigos da família. E está exigindo uma reunião. Lívia sentiu um frio subir pela espinha. A palavra tio nunca lhe soara tão ameaçadora. E isso é ruim por quê? Perguntou, tentando controlar o tremor na voz. Henrique é complicado, respondeu Arthur. Ele sempre disputou poder dentro da família. A simples possibilidade de eu ter uma herdeira pode colocá-lo em estado de guerra. Ela respirou fundo, tentando processar. Então, ele vai tentar me impedir? Ele vai tentar te destruir, disse Arthur sem rodeios. E não apenas ele. Outros familiares podem ver você como uma ameaça ao legado da família. Para alguns deles, sangue vale menos do que o poder. Lívia sentiu um nó se formar no estômago. Pela primeira vez desde que descobrira sua origem, ela realmente percebeu que estava entrando em um campo minado. E o que vamos fazer? Perguntou, a voz firme apesar do medo. Primeiro, disse Arthur, precisamos te proteger. Você não pode mais ficar naquela pensão. É muito arriscado. Amanhã mesmo vou providenciar um apartamento seguro. Lívia balançou a cabeça. Não quero que pense que estou com você por interesse. Não quero que pareça que estou aceitando privilégios. Isso não é privilégio, Lívia. É proteção. Ele a encarou com firmeza. Você está em risco. E a culpa disso é minha. Ela respirou fundo, mantendo o olhar nele. Está bem, mas quero fazer isso do meu jeito. Quero saber tudo sobre essa família. Quero estar preparada. Arthur assentiu lentamente, orgulhoso da força dela. Eu sabia que você diria isso, disse ele. Por isso, trouxe alguém que pode ajudar. A porta se abriu e uma mulher entrou. Alta, postura impecável, olhar firme. Usava um terno preto e carregava uma pasta de couro. Lívia, disse Arthur, essa é Daniela. Ela é minha assessora de confiança há mais de 15 anos. E agora será sua também. A mulher estendeu a mão. É um prazer te conhecer. E já adianto, a situação é complexa, mas não impossível de ser enfrentada. Lívia apertou a mão dela, surpresa com a firmeza e confiança que a mulher transmitia. Por onde começamos? Perguntou. Daniela abriu a pasta e tirou vários documentos. Primeiro, você precisa entender como funciona a estrutura da família Alencar. Existem 3 grandes ramos familiares e cada um tenta exercer influência dentro da empresa e dos bens da família. O problema é que seu nome muda tudo. Sua existência pode alterar a linha de sucessão. Lívia sentiu o peso das palavras. Eu nunca quis nada disso. Mas mesmo assim, disse Daniela, eles vão te ver como uma ameaça. É assim que esse mundo funciona. Arthur se aproximou, colocando a mão sobre o ombro de Lívia. Mas você não estará sozinha. Ela olhou para ele, sentindo algo dentro de si relaxar pela primeira vez. Ainda havia raiva, mágoa, feridas profundas. Mas naquele momento, ela conseguiu ver no olhar dele a verdade. Ele estava tentando consertar tudo. Temos uma reunião amanhã com Henrique, disse Daniela, e você precisa estar preparada para o que vai ouvir. Lívia engoliu seco. Ele sabe sobre mim? Ele suspeita, respondeu Daniela, mas ainda não tem certeza. A reunião será tensa. O resto do dia foi dedicado a preparar Lívia. Daniela explicou tudo. Nomes, cargos, históricos, mentiras, alianças, traições. Era um labirinto complexo
e Lívia precisou de horas para absorver apenas parte daquilo. Ao final da tarde, já exausta mentalmente, ela saiu da empresa e ficou parada na calçada, observando a cidade se mover freneticamente. Tudo estava mudando, rápido demais, talvez. Ela segurou a foto da mãe no bolso, fechando os olhos por um instante. "Eu vou sobreviver a isso", murmurou, "por você." E então, algo raro aconteceu. Ela sentiu força. Não a força de alguém que está preparado, mas a força de quem sabe que não pode, de jeito nenhum, desistir. Quando chegou de volta à pensão, começou a arrumar suas coisas em silêncio. O lugar que por tanto tempo fora seu abrigo, agora parecia pequeno demais para a nova vida que se aproximava. Mas enquanto guardava suas roupas, percebeu algo estranho. A porta estava entreaberta quando ela voltou. Ela tinha certeza absoluta de que a deixara fechada. Seu coração disparou. Ela andou devagar até o centro do quarto. Nada parecia fora do lugar, exceto por um detalhe. Em cima da cama havia um envelope sem remetente. Com as mãos trêmulas, Lívia abriu. Dentro, uma única frase escrita à mão. "Você não pertence a essa família. Volte para onde nunca deveria ter saído." Lívia deixou o bilhete cair. O ar pareceu sumir dos seus pulmões. "Já começou", sussurrou. Os inimigos da família Alencar haviam descoberto sobre ela e não iriam parar. E naquele instante, pela primeira vez desde que descobrira a verdade, Lívia entendeu que a luta pela própria identidade seria mais perigosa do que qualquer coisa que já havia enfrentado. A noite avançou como um inimigo silencioso. Depois de encontrar o bilhete ameaçador em seu quarto, Lívia passou horas sem conseguir relaxar. Cada barulho da pensão a fazia pular. Cada sombra parecia esconder alguém observando. A sensação de vulnerabilidade era sufocante. Sentada na beira da cama, ela mantinha o bilhete nas mãos, as palavras ainda ardendo em seus olhos. "Você não pertence a essa família. Volte para onde nunca deveria ter saído." Releu tantas vezes que a frase quase parecia mudada, distorcida, impregnada de veneno. Alguém sabia quem ela era. Ou pelo menos suspeitava. E esse alguém estava disposto a fazer qualquer coisa para tirá-la do caminho. Quando o sol começou a nascer, Lívia já estava arrumada, com uma mala pequena ao lado da porta. Daniela viria buscá-la às 7 horas, como combinado. Ela não queria passar mais um minuto naquele lugar, mas antes mesmo do horário combinado, alguém bateu à porta. Lívia congelou. "Lívia!" Era a voz de Daniela, firme e segura. A garota suspirou de alívio e abriu a porta rapidamente. "Eu achei que..." Não conseguiu completar. Daniela soube exatamente o que ela quis dizer. "Eu sei. Por isso cheguei cedo. Precisamos partir agora." As duas desceram as escadas e entraram no carro preto estacionado do lado de fora. O motorista fechou as portas e arrancou sem demora. Só então Daniela virou-se para ela. "Recebeu alguma coisa?" perguntou. Lívia hesitou. Sua voz quase saiu trêmula. "Recebi sim." Ela entregou o bilhete a Daniela, que leu rapidamente. O rosto da mulher endureceu. "Isso não é um aviso", disse Daniela. "É uma ameaça." "Você acha que foi o meu tio?" Lívia perguntou. "Henrique?" Daniela ponderou. "Ele não faria algo tão... amador. Ele prefere destruir pessoas de forma limpa, direta e sofisticada. Isso aqui tem cheiro de outro ramo da família." Lívia olhou para a janela. "O que eles querem, afinal?" "Eu nem pedi nada." "Justamente", disse Daniela. "Gente como eles tem medo do que não controla. Você existe, e isso já é motivo para uma guerra começar." O carro seguiu pelas avenidas enquanto o peso da situação pousava como chumbo no peito de Lívia. A reunião com Henrique seria dali a 2 horas. A sede da Alencar Corporation parecia ainda maior, ainda mais intimidadora naquela manhã nublada. Ao entrar, Lívia sentiu todos os olhares se voltarem para ela.
Desde que a notícia vazou internamente, ela não era mais apenas uma candidata à vaga, mas sim um possível escândalo ambulante. Daniela caminhou ao seu lado com passos firmes. Não olhe para os lados, disse a assessora. Olhe para frente. Eles sentem cheiro de insegurança. Lívia ergueu o queixo, mesmo com o coração disparado. O elevador subiu direto para o 44º andar, onde ficava a sala de reuniões dos diretores. Um lugar reservado apenas para decisões que podiam mudar o futuro da empresa. Quando as portas se abriram, Arthur já estava lá, esperando. Chegou, disse ele aliviado. Precisamos conversar antes de entrarmos. Lívia manteve a expressão séria. Recebi um bilhete, dentro do meu quarto. Arthur cerrou o maxilar. Eu imaginava que tentariam alguma coisa, mas não tão cedo. Não importa quem foi, disse Lívia. Eu quero enfrentar isso. Ele assentiu. Havia algo novo no olhar dela, firmeza. Henrique já está na sala, avisou Daniela, e trouxe 2 advogados. Arthur soltou um suspiro pesado. Ele quer transformar isso em um tribunal. Lívia respirou fundo. Daniela abriu a porta da sala. O ambiente era enorme, com uma mesa comprida feita de madeira escura. Ao fundo, janelas gigantes revelavam toda a cidade. No centro da mesa, sentado como um rei em seu trono, estava Henrique Alencar. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno impecável, expressão de desdém absoluto. Ao lado dele, 2 advogados folheavam documentos como se esperassem um ataque iminente. Quando Henrique viu Lívia entrar, ergueu uma sobrancelha. Então esta é a garota? Perguntou, sua voz fria como aço. Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas permaneceu imóvel. Esta é minha filha, afirmou Arthur com firmeza. Henrique sorriu, um sorriso lento e venenoso. Filha, ou uma coincidência conveniente? Lívia apertou os punhos, mas Daniela tocou levemente em seu braço, como aviso. Controle. Não há coincidência, disse Arthur. Eu fiz todos os exames necessários. Ela é minha filha biológica. Os advogados cochicharam entre si. Henrique recostou-se na cadeira. Antes de qualquer coisa, começou ele, quero que fique claro, não tenho absolutamente nada contra a garota. Meu problema é com você, Arthur. Lívia sabia que era mentira. O olhar dele deixava claro. Ele a odiava simplesmente por existir. A questão aqui, continuou Henrique, é o impacto que essa revelação repentina vai causar. A mídia descobrirá. Os acionistas reagirão. E pior, ela poderá reivindicar direitos. Eu não pedi nada, disse Lívia, finalmente abrindo a boca. Nem nome, nem dinheiro, nem empresa. Henrique virou-se para ela com desinteresse. Todos dizem isso no começo, minha jovem. Não estou dizendo, estou afirmando, respondeu ela, firme. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Arthur observava a filha como quem vê algo extraordinário. Ela está dizendo a verdade, reforçou ele. E se algum dia decidir fazer parte da família, será por escolha, não por interesse. Henrique bufou. Família? Repetiu com sarcasmo. Esta menina não faz parte da nossa família. Ela é apenas um erro do seu passado. Lívia sentiu a frase atravessá-la como uma lâmina. Arthur levantou-se imediatamente. Se repetir isso, Henrique, disse ele, com o tom mais perigoso que Lívia já ouvira. O que você fará? Provocou o tio. Vai destruir a empresa por causa de uma garota que apareceu do nada? Daniela deu um passo à frente. Ela não apareceu, foi encontrada, e vocês sabiam da possibilidade, só preferiram fingir que não. Henrique bateu a mão na mesa, irritado. Eu quero garantias. Ele encarou Arthur. Quero um documento assinado, declarando que ela não terá participação na empresa, na herança, em absolutamente nada. Lívia sentiu o ar sumir. A raiva subiu tão rápido que ela mal conseguiu pensar. Eu não quero nada de vocês,
Mas não vou assinar nada para satisfazer o seu medo, disse ela, encarando Henrique de igual para igual. O tio apertou os olhos, surpreendido e irritado. Você não entende com quem está lidando, murmurou ele. Entendo perfeitamente, respondeu ela. Estou lidando com alguém que tem medo de perder poder para uma garota que cresceu sem nada. Os advogados pareceram engasgar. Daniela quase sorriu. Arthur, pela primeira vez, pareceu orgulhoso. Henrique levantou-se devagar, caminhou até Lívia e parou tão perto que ela sentiu o cheiro do perfume forte dele. Você não pertence a este lugar, disse ele baixinho, quase um sussurro. E eu vou provar isso. Ele então deixou a sala, os advogados atrás dele como sombras. O silêncio se instalou. Lívia sentou-se exausta. Arthur a observou com um misto de preocupação e admiração. Ele não vai parar, disse Daniela. Isso foi só o começo. Eu sei, respondeu Lívia. Mas eu também não vou. Arthur se aproximou e colocou a mão na mesa, perto dela. Eu prometo uma coisa, disse ele. Eles podem tentar tudo, mas não vão te destruir. Não desta vez. Não como destruíram a sua mãe. Lívia ergueu os olhos, engolindo a emoção. Eu não quero guerra, disse ela. Eu só quero existir sem ter que me esconder. E você vai, afirmou Arthur. Daniela fechou a pasta. A partir deste momento, sua vida mudou para sempre. Famílias poderosas não perdoam ameaças, mas também não ignoram força. Você mostrou algo hoje que nenhum deles esperava. Lívia respirou fundo. Ela não sabia o que o futuro traria. Batalhas, lágrimas, perigos reais. Mas sabia de uma coisa. Pela primeira vez na vida, ela estava lutando por si mesma e não ia recuar.